Oi, turminha do quinto ano, bom dia, tudo bem? A Pro está com saudade de vocês, tá? Vocês estão bem, a família de vocês estão todos com saúde, graças a Deus. Nós iremos começar a nossa aula de ensino religioso, certo? Ensino religioso e ética, tá? Programando uma atividadezinha aí para vocês, então preste atenção na lição, para depois vocês responderem e enviar para a escola, tá bom? Então, preste atenção. Olha só, gente. Vocês já ouviram falar na palavra desonestidade? Olha que palavra enorme. Desonestidade. Já ouviram? O que é desonestidade para vocês? Tá? É uma pessoa que não é correta, é uma pessoa que gosta de se aproveitar de alguma situação. Vocês já viram alguém se aproveitar de alguma situação? Por exemplo, vamos falar uma coisa simples. Tem uma festa de aniversário, vamos lá. Aí tem bolo para todo mundo, não é? A pessoa lá, a anfitriã, a dona da festa, dá o bolo, cada um ganha um pedaço. Mas você, com muita falta de educação, tá? Vai lá e quer pegar 2 de vez, sendo que só foi lhe dado um pedaço e você pode se satisfazer com aquele pedaço só, né? E possa ser que aqueles pedaços estejam contados. Por exemplo, tem 50 convidados, a pessoa só fez 50 pedaços de bolo. E aí você vai lá, ó, não pensa no outro e pega o outro pedaço de bolo. Isso é um exemplo um exemplo bobo, mas é um exemplo de desonestidade. Você está pegando algo que poderia ser de alguém, ou você está querendo comer mais do que os outros e se esquece de que outras pessoas que ainda possam comer. E é gula, né? Gula é pecado. Então, e é desonestidade. Quando você quer se aproveitar de algo que poderia ser para outra pessoa e você querer só para si. Foi só um exemplo simples, um exemplo mínimo. Mas existem pessoas que praticam isso, não pensam no outro, certo? Quer pegar tudo para si e esquece do próximo, tá certo? A lição que nós vamos ver é sobre isso aí, sobre um povo, né, que foi abençoado por Deus e que Deus deu a quantidade certa, mas tinham muito deles que não pensaram no próximo, queriam mais para si e deixar os outros sem. Então, isso não deve ser praticado por nós. Lá em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 8, diz: ser honesto é ter pouco, ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade, tá? Ou seja, roubando, né? Ou fazendo coisas escondidas, ou se aproveitando, querendo ter mais do que os outros, deixando os outros passar por necessidade. Isso também é desonestidade, tá? Aqui o nosso título diz assim, ó, trabalhe direitinho. Aí assim, diz também, aprenda com o povo de Israel. No final da aula, a Pro coloca a foto aí da lição, tá certo? Está em Êxodo 16, essa lição, tá? Que vocês já conhecem, que Moisés, né? Ele foi para o Egito, ele trabalhou muitos anos, né? Ele foi lá, braço direito lá do faraó, né? Ajudou a governar. E ele libertou o povo da escravidão. O seu povo, os israelitas, né? Que Moisés, ele foi criado pela filha de faraó, mas ele era o quê? Um hebreu, que é a mesma coisa de israelita, certo? E Moisés, ele ficou ali vendo o seu povo, os próprios hebreus, que eram os israelitas, trabalharem de escravos. Aí ele começou, né? Como ele estava no palácio ali, né? Fazendo parte do governo, ele começou a ver que aquele povo era o povo dele. E aí ele começou a lutar até que ele conseguiu tirar o seu povo, né, que fez a travessia lá do Mar Vermelho, que vocês já conhecem a história. Pronto. Então, depois dessa forte resistência, né, o faraó liberou o povo, né, e aí foi aquela história lá que vocês já conhecem, como a Pro acabou de falar. E o povo começou a caminhar pelo deserto. Depois que passou pelo Mar Vermelho, o povo começou a caminhar pelo deserto, a estrada era muito longa, né? Era difícil, e aí o povo começou a reclamar. Ah, Moisés, teria sido melhor
se você tivesse nos matado no Egito, se você tivesse deixado o Senhor nos matar no Egito, sermos escravos até a morte, lá pelo menos a gente podia sentar e comer um pouco e outras comidas, né? Vocês trouxeram a gente aqui para o deserto para poder matar a gente de fome e tal. Preste atenção. Na história diz que antes de Moisés levar o povo de Israel para sair da escravidão, Deus tinha dito a Moisés que não ia abandonar Moisés, que Deus ia falar bem assim, ó, eu sou o seu Deus, eu nunca vou lhe abandonar. Então, Deus, ele veio para ajudar o servo, né, o seu servo Moisés, a resolver essa situação, esse probleminha. Ali, então, ele havia chamado, né, e prometido a Moisés que estaria sempre com ele. E é claro que Deus cumpriu a promessa, né? E aí ele disse a Moisés, olha, eu tenho ouvido tantas reclamações desse povo. Diga para esse povo, Moisés, que hoje à tarde, antes de escurecer, eles irão comer carne. E amanhã cedo eles comerão pão, muito pão à vontade. Aí, né, eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles e não irei abandoná-los. Então, gente, na mesma tarde daquele dia, né, apareceram codornas voando. Era um bando tão grande que cobriu o acampamento onde estava aquele povo. E aí eles puderam, ó, apanhá-lo. Codorna é um bichinho que parece uma galinha, tá? A Pró tá colocando a foto aqui, tá? Não sei se vocês já conhecem. Estão vendo? Então, as pessoas comem, caçam e comem. Então, o povo de Israel comeu, apanhou, né? E comeram, né? Certamente prepararam e comeram. Gente, no outro dia eles passaram a noite de fartura, barriga cheia, mas no outro dia tinha que ter o café da manhã. Sabe o que aconteceu? Quando eles acordaram, eles viram algo assim, ó, parecido com uma geada no chão. E quando perguntaram a Moisés o que era aquilo, Moisés explicou e disse assim, foi o alimento que Deus mandou para vocês. Esse alimento, ele era parecido com uma sementinha branca e tinha um sabor de bolo de mel. Os israelitas deram o nome de maná, tá? Pegar não. Deu espalhado ali pelo chão, ali, ó, fez brotar no chão. Mas o povo tinha que, ó, recolher. E eles recolhiam com vasos, com litros, assim, né? Porque eram pãezinhos pequenos, né? Como se fossem sementes, mas eram comestíveis, era como o pão sem fermento, né? Diz os estudiosos. E eles tinham que encher os litros, né? De litros, de vasilhames, para poder levar para a tenda para eles comer. Eles tinham que trabalhar. Deus não deu assim na mão, eles tinham que trabalhar. Por exemplo, eles tiveram que pegar as codornas, eles tiveram que abater, tiveram que preparar, eles tiveram o trabalho. Nos pãezinhos foi a mesma coisa. Então, o povo tinha que trabalhar para recolher esse maná, tá? Mas Deus tinha dado uma ordem. Preste atenção no que a Pró disse aqui do início, de se aproveitar, querer mais do que os outros, ó. Deus falou bem assim, ó, cada um de vocês deverá juntar apenas o necessário para comer hoje, para comer agora. Não é para ninguém pegar muito para ficar lá pro outro dia, porque eu não vou deixar vocês passarem fome. Cada um, de acordo com o número de pessoas da sua família, pega aquela quantidade que você vai usar agora, não é para guardar para depois. E também disse que todos os dias, né, Deus disse a eles, todos os dias eles teriam que trabalhar para poder pegar aquele alimento. Somente a comida daquele dia, não era para guardar a comida para outro dia, porque Deus não iria abandoná-los. Mas as pessoas não foram honestas, é isso que a Pró quer chegar. Gente, uns começaram a encher os seus cestos escondidos, cobrir com pano. Enquanto outros, que tinham chegado por último, ficaram sem comer, ficaram com fome. Olha o que aconteceu. Aquelas pessoas que juntaram cestos e guardaram lá para outro dia, quando eles foram olhar no outro dia, os manás estavam todos podres. Todos podres. Isso foi o quê? Desobediência, tá vendo? Desonestidade. Então, né, Deus fez algo muito impressionante, né? Aqueles que desobedeciam tentavam pegar mais do que deviam. Quando
No outro dia, quando Deus viu que as pessoas estavam fazendo, além dele permitir que o maná amanhecesse podre, Deus deu um outro castigo, como a Pró já iria falar. As pessoas iam... Lembra que a Pró disse que ia medir em litros os manás? Pronto, olha o que foi que Deus fez. Deus fez algo impressionante. Aqueles que desobedeciam e tentavam pegar mais do que deviam, quando eles mediam o maná, não havia mais do que eles podiam comer. E para os que pegavam menos, não faltava comida. Então, aqueles iam com os litros, ó. Quando eles iam lá e queriam pegar mais, não tinha mais para eles. Mas aqueles que não tinham tanta esperteza, Deus multiplicava. Assim também, né, como a Pró disse, eles tentaram guardar para poder estocar e amanhecia tudo podre. Aí disse assim, somente na sexta-feira, segundo a orientação de Deus, Deus disse assim, olha, só sexta-feira vocês podem pegar dobrado para vocês ficarem o sábado, porque lá na tradição judaica, o sábado ninguém poderia trabalhar. Deus orientou assim, olha, na sexta-feira vocês peguem dobrados, mas nos outros dias da semana só pegue a quantidade que vocês vão comer naquele dia, tá? Aí outra coisa maravilhosa acontecia. Somente o maná guardado na sexta não apodrecia. Então aquelas pessoas que eram espertinhos, que guardavam na segunda, na terça, na quarta e na quinta, no outro dia amanhecia podre. Mas os que eram guardados na sexta, porque era da ordem de Deus, não amanhecia podre. Tá vendo? Então, o povo de Israel passou 40 anos, né, no deserto. Gente, todos os dias Deus mandava alimento. E o povo, trabalhando direitinho, Deus mandava para eles direitinho. Mesmo tendo aquelas pessoas desonestas, mas Deus ia lá, ó, e dava castigo. É por isso que a gente não pode ser desonesto, não pode querer mais daquilo que é nosso, certo? Então, o que eles deviam fazer? O que eles deveriam fazer? Somente trabalhar diariamente e recolher o maná, que era aquele pãozinho lá com sabor de mel que Deus dava para ele. E assim deve ser na nossa vida. A gente deve colher aquilo que é proposto para nós naquele dia, tá certo? A gente não deve querer mais do que a gente mereça. Então, o trabalho é a maneira, né, que Deus providencia o nosso pão de cada dia, o nosso alimento, né? Esse trabalho, ele deve ser diário e honesto. Se eu trabalho hoje, né, eu não quero dizer que amanhã eu não vou trabalhar. Eu tenho que trabalhar todos os dias, porque eu preciso garantir o meu pão de cada dia. Eu preciso garantir, né, algo para a minha família, para o meu filho, né? O papai e a mamãe aí trabalham todos os dias para quê? Para dar para vocês o pão de cada dia, para dar uma escola melhor para vocês, tá certo? Livros para vocês. Então, por isso que eles precisam trabalhar todos os dias, porque se não trabalhar todos os dias, vai faltar. Isso se chama trabalho honesto, tá certo? Então, graças a Deus por isso, né? Nós temos aí os papais honestos que trabalham todos os dias para conseguir o pão de cada dia. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Não esqueçam, sejam honestos nas mínimas coisinhas, tá? Até numa coisa na escola, sejam honestos. Não queira mais do que o colega, tá certo? Do que um amigo. Então, vocês vão fazer essa atividade que a Pró mandou aí pra vocês, tá certo? E aqui do finalzinho, a atividade que a Pró mandou aqui, tá falando, olha, a Pró vai só comentar aí com vocês. Paulo ensina também que devemos ajudar os pobres, né? Por meio do nosso trabalho. E tem muitas pessoas que são ricas, né? Financeiramente falando, que trabalha e tem muito dinheiro. E aí o dinheiro acaba sobrando. E o que é que eles fazem? Muitas pessoas, assim como muitas não fazem, tem muitas pessoas que fazem. Fazem o quê? Serviços voluntários, ou seja, fazem doação para as pessoas que estão mais necessitadas. E aqui tem um pouco sobre o Betinho, que ele dedicou a sua vida, né, aqui, para o quê? Ajudar as pessoas a combater a fome, tá? E a pobreza no Brasil. Leiam aí sobre Betinho, que ele foi perseguido, né, e tudo mais, mas ele conseguiu ajudar muitas pessoas, inclusive ele ganhou um prêmio, né, sobre do Programa das Nações Unidas, né, porque ele lutou a favor das terras e também dos indígenas e ajudou as pessoas que estavam passando fome,
tá certo? Ou seja, aquilo que ele ganhava a mais, ele começou a ajudar os mais pobres. Que nós possamos também olhar para o nosso próximo. Aquele que está precisando de ajuda, a gente deve ajudar e não tirar deles, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, façam a atividade, depois mande para a escola que a Pro recolhe, tá bom? Fiquem com Deus, sejam assim, tenham um ótimo final de semana para cada um de vocês. Tchau, tchau, turminha, tô com saudades.